Oi, oi, galerinha! Hoje estamos aqui para mais uma aula, vai ser a nossa 7ª aula. Estamos chegando perto do fim do mini curso, tá? Hoje eu vou trazer para vocês hoje a participação especial de um profissional da Caixa Econômica Federal de Conceição de Coité, mas que reside aqui em Riachão, tá? O nome dele é Rogério. Ele vai trazer para vocês algumas dicas e explicar algumas coisas com relação a investimentos, tá? A investimentos bancários. Vamos supor o seguinte, né? A gente está estudando, está vendo como é que faz a questão das economias. Vamos supor que você, seus pais, sua casa, sua família de modo geral, já conseguiu equilibrar, tá? As despesas com a receita. Então você está hoje equilibrado e aí começou a sobrar alguma coisa, né? Da sua renda. Começou a sobrar alguma coisa da sua renda, ou você vendeu algum objeto, ou você vendeu algum animal, uma galinha, um cavalo, um jegue, uma vaca, um carneiro, e você quer pegar esse dinheiro e investir. Claro que existem várias formas de investimento, que essa questão do investimento também tem a ver com a questão de você se educar financeiramente. Você tem que saber aonde investir, como investir, tem que saber qual o retorno que isso pode lhe dar, tem que saber quais são os riscos que esse investimento oferece, tá? Claro, é muito comum no nosso meio, tá? Quando a gente fala nosso meio urbano, nosso meio rural, mas principalmente nosso meio rural, a questão de que a gente às vezes sobra algum dinheiro, alguma coisa, a gente vai lá e compra, né? Compra uma galinha, compra um carneiro, compra um bezerro para esperar. Mas assim, quando você compra, você também tem que conhecer a questão dos riscos. Quando você compra uma galinha, você tem que saber que você não vai comprar aquela galinha e vai soltar lá no terreiro ou vai prender ela e pronto, né? Tem a questão da alimentação dela, tem a questão da manutenção, um remédio. Quando você compra um borrego, uma marrã, uma ovelha, tem toda uma manutenção para você dar a ela e tem que saber se esse retorno é viável. Tem que saber se o momento é favorável para isso, tá? Então, ó, tem que levar em consideração o momento favorável, tem que levar em consideração o valor que você está comprando, projetar o valor que você pode vender, verificar a questão de raça, verificar a questão de rendimento, tudo isso é importante, tá? Então, assim, lembrando vocês que o nosso foco não é empreender, tá? Mas quando você consegue também investir e saber como investir, isso também é uma forma de você se educar financeiramente e quem sabe até obter uma renda, certo? Então, o Rogério, ele veio para somar no nosso curso e ele vai dar uma dica a vocês de como fazer os investimentos e explicar a vocês alguns investimentos. Investimentos que são de risco, investimentos que não tem risco, vai explicar a vocês a questão da rentabilidade de alguma coisa e espero que vocês gostem, assistam e possam aproveitar o máximo possível. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rogério Brito, sou funcionário da Caixa Econômica e vim hoje aqui a pedido do professor João Erivan para falar um pouquinho com vocês a respeito de opções de aplicações, opções de investimento, certo? Separei aqui algumas para que a gente possa tratar. Vou tentar passar o máximo de conteúdo que eu conseguir, apesar do curto tempo, certo? E espero que consiga contribuir com o projeto de vocês. Bom, sempre que a gente pensa em investir, sempre que a gente recebe um cliente que está pensando em investir, em fazer uma aplicação, o principal é que se faça três perguntas para esse cliente, que são: quanto esse cliente pretende investir? Qual o valor que seria dessa aplicação? Por quanto tempo ele pretende deixar essa aplicação? E qual é o nível de risco que esse cliente está disposto a enfrentar? Se é um cliente que está disposto a enfrentar um grau maior de risco ou menor. Então isso determina muitas vezes qual o melhor tipo de aplicação para esse cliente, certo? Respondidas essas questões, partimos agora para as opções de aplicação. Dentre as principais aplicações que existem hoje no mercado, a gente pode dividir elas em dois grupos, que são as de renda fixa e as de renda variável. Qual o fator que diversifica uma da outra? As de renda fixa, geralmente, elas não têm um ganho tão elevado, porém,
são aplicações também com menor grau de risco de perda. Então, são indicadas para aqueles investidores mais moderados. Já as aplicações de renda variável, existe uma possibilidade de ganho bem maior, porém, também existe o risco de perda. Então, possa ser que o cliente venha a perder parte do seu capital. Dentre as principais de renda fixa, separei aqui CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O que é o título de CDB? O título de CDB é como se fosse um empréstimo que você está fazendo para o banco. Você está recebendo títulos do banco pelo empréstimo do seu dinheiro. Quais são as características do CDB? Ele tem sua rentabilidade atrelada ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é um índice que mede a rentabilidade entre os bancos, certo? Ele possui liquidez diária, que seria a liquidez diária. Significa que todo dia você vai ver ali quanto o seu capital está rendendo. Então, você pode resgatar a qualquer momento que você não tem o risco de perder a rentabilidade. Se ele render R$1 hoje, R$1 amanhã, R$1 depois, você pode resgatar em qualquer desses momentos. Ele é diferente principalmente da poupança, que a poupança ela não tem rentabilidade diária, ela faz aniversário, como a gente chama, né? Então, se você... Vamos aguardar para falar da poupança daqui a pouquinho. Rentabilidade diária, como eu falei, liquidez diária. Possui valores mínimos iniciais e valor mínimo de saldo. Então, isso aí varia de instituição para instituição, certo? Mas aí como funciona? Digamos, o banco exige que para fazer um CDB você tenha que colocar R$1.000 no mínimo inicial e tenha que manter no mínimo um saldo de R$200. Então, mas como eu disse, varia de banco para banco esses valores. E outra característica do CDB, ele existe a cobrança de imposto de renda sobre o rendimento. Então, sobre o valor que render aquele CDB que você adquiriu, você vai precisar pagar o imposto de renda. Não sobre o total, como disse, apenas sobre a rentabilidade. Vamos lá, falar agora um pouquinho sobre a outra opção de investimento de renda fixa, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, assim como o CDB, você está adquirindo títulos. Só que ao invés de títulos do banco, você está adquirindo títulos do governo. Então, você passa a ser um investidor do governo quando você adquire títulos do Tesouro Direto. Eles são títulos, a sua rentabilidade ele está atrelada a diversos indicadores, mas dentre eles o principal é a Selic, que é a taxa básica de juros, é a taxa que lastreia diversos outros índices, que é a taxa Selic, certo? O que ocorre quando você aplica num Tesouro Direto? Você vai ter a sua rentabilidade a partir dos juros que o governo pagar sobre aqueles títulos, certo? Qual é o principal atrativo do Tesouro Direto? O Tesouro Direto tem como grande atrativo o seu valor inicial. As pessoas costumam ir para o Tesouro Direto porque elas podem aplicar a partir de R$30. Então, esse se torna um grande atrativo para o Tesouro Direto. Vamos lá. Outras opções de renda fixa. LCI e LCA. O que são? LCI, letra de crédito imobiliária, e LCA, letra de crédito do agronegócio. Quando você investe no LCI, você está investindo para que o banco possa fomentar os investimentos em financiamentos imobiliários, e quando você adquire o LCA, esses investimentos são no agronegócio, investir para que as empresas adquiram crédito para investir no agronegócio. São atrelados também ao CDI, assim como o CDB. A grande vantagem do LCI e da LCA em relação ao CDB, ela não possui a cobrança de imposto de renda, então você está isento de imposto de renda sobre o valor da sua rentabilidade. Ela também possui a liquidez diária, assim como o CDB. E quais são as desvantagens dela? Ela tem um valor inicial que é bem mais elevado. Geralmente, o valor inicial da LCI e do LCA é a partir de R$30.000. Pode ser de 30 a 50 mil. E também existe uma outra desvantagem. Ela tem um prazo mínimo para resgate. Ou seja, você só vai poder utilizar o valor que você aplicou a partir de 90 dias. A partir de 90 dias é que esse valor estará desbloqueado. Antes disso, você não tem como utilizar o valor, certo?
E vamos falar agora daquela opção de aplicação em renda fixa que é a mais popular, a mais conhecida, que é a caderneta de poupança. A caderneta de poupança, ela existe desde a época do Império, certo? Como eu disse, é a mais popular, porém, infelizmente, ela também é a que tem a menor rentabilidade do mercado. A regra atual da poupança faz com que ela renda um valor bem pouquinho comparado às demais opções de aplicação. Quanto seria esse valor, Rogério, em dias de hoje? Hoje, com o valor da Selic que nós temos, que está em torno de 1,95% ao ano, a caderneta de poupança ela está rendendo também em torno de 2% ao ano. É uma rentabilidade bem baixinha comparada às demais opções de investimento, porém, por se tratar de uma opção de aplicação segura e de uma opção de aplicação bem simples, você pode abrir a caderneta de poupança para uma criança que acabou de nascer, se ela já tiver o CPF, como agora as crianças já saem da maternidade com o CPF, então ela se torna um grande atrativo. Qual é outro fator também que não é tão, digamos, bom assim para a caderneta de poupança? A caderneta de poupança, como eu comecei a falar antes, ela tem o aniversário. Então, se você aplicou em caderneta de poupança no dia 1º do mês de agosto, quando é que essa caderneta de poupança vai creditar a rentabilidade na sua conta? No dia 1º de setembro. Ah, se eu apliquei R$1.000 a caderneta de poupança no dia 1º de agosto e eu resgatar no dia 31 de agosto, eu não vou ter rentabilidade? Exatamente. Se você não esperou ela completar o aniversário, você não vai ter um centavo de rentabilidade. Você vai resgatar os R$1.000 que você colocou lá. Então essa é outra desvantagem da caderneta de poupança. Certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre os investimentos, sobre as opções de aplicação de renda variável. Certo? A renda variável, qual é a principal característica dela? Os investimentos em renda variável, eles podem te dar uma rentabilidade expressiva, porque, como eu disse, a poupança te rende 2% ao ano, isso aí ela pode te dar em um mês, certo? Como também pode te dar uma perda expressiva. Possa ser que no mês negativo, se tiver uma variação negativa, digamos, de 4%, você vai perder 4% do seu valor investido. Então, por isso que a gente recomenda as opções de renda variáveis para aqueles investidores que conhecem um pouco mais do mercado, que acompanham o mercado, que estão dispostos a correr risco em busca de uma rentabilidade maior, porque no final o que todo mundo quer é que seu dinheiro renda, né? E as principais opções de renda variável são os fundos de investimento, certo? Existem fundos de diversas formas, os fundos multimercado, que investem em várias formas de aplicações, existem os fundos de ações, que investem em ações de empresas, existem os fundos cambiais, que são atrelados às moedas estrangeiras, principalmente o dólar, existem os fundos de construção civil e diversos outros. Quais são as principais características dos fundos de investimento? Eles têm, como eu disse, o maior risco de perda, como também a maior possibilidade de rentabilidade. Também cobram o imposto de renda sobre o valor que você vier a ter de rentabilidade. E tem liquidez diária, você também tem como acompanhar o rendimento ali dia após dia. E os valores iniciais desses fundos, eles variam de acordo com o fundo. Existe fundo com valor inicial de R$50, existe fundo com valor inicial de R$50.000. E os intermediários de 1.000, de 2.000, de 10.000, de 5.000, vai depender do portfólio e da carteira daquele fundo. Certo? Uma outra opção, assim, voltando um pouquinho sobre a questão da rentabilidade. A gente não tem como mensurar, como eu disse, por ser de renda variável, possa ser que ele tenha uma rentabilidade expressiva de 2%, de 4%, de 5% no mês, e no mês seguinte ele tem uma rentabilidade negativa. Então não existe, como nas opções de renda fixa, um valor fixo de rentabilidade. Agora vamos falar aqui de uma outra opção, que são as ações. O que são ações? Ações são os títulos que as empresas emitem para arrecadar capital. Quando você adquire ações, você se torna acionista, você se torna sócio daquela empresa. Então, a opção da aplicação em ações, ela exige que você tenha bastante conhecimento
que você estude, que você acompanhe, certo? Detalhadamente. Por quê? Porque ela pode te tornar uma pessoa com uma gama de capital expressiva, você pode ganhar bastante dinheiro investindo em ações, como também você pode perder todo o seu capital se você fizer investimento numa empresa e por acaso ela vier a falir. Então, é uma opção de investimento para aquele investidor agressivo, certo? Que quer ganhar, que quer obter ganhos elevados, mas também que quer correr um certo grau de risco para poder ficar no mercado. Eu trouxe aqui também uma outra opção de investimento, que ela é aquela opção de investimento para a pessoa que está fazendo um planejamento financeiro, que é a previdência privada. O que seria a previdência privada? A previdência privada ela funciona tanto como forma de investimento, ou seja, tanto como uma forma de você aplicar um dinheiro e resgatar ele num tempo futuro, como também como uma forma de você complementar a sua previdência pública, que é a previdência do INSS. Então, a aplicação em previdência privada, ela é uma aplicação recomendada para aquele investidor que quer a longo prazo. Geralmente a gente solicita que os investidores apliquem em previdência privada se ele pretende permanecer por um período superior a 36 meses, superior a 3 anos. Por quê? Porque nesse período de 36 meses, as taxas que são cobradas no resgate da Previdência, elas são zeradas, e também é quando o investidor ele percebe que sua rentabilidade de fato foi significativa, certo? Então, a previdência privada é uma opção interessante, assim como todas as outras, né? Basta que você estude, basta que você conheça qual é o seu perfil e conheça as nuances do mercado, para que você possa investir de maneira mais segura e não venha a correr tantos riscos com o seu capital. Certo, pessoal? Existe um site e também um aplicativo que é bem interessante e que pode contribuir bastante na hora da tomada de decisão e na hora de conhecer sobre opções de investimento, que é o Infomoney. Ele está disponível tanto como site como também como aplicativo. Então é uma dica interessante para vocês que estão começando a conhecer sobre esse mercado financeiro, mercado de aplicações, mercado de investimento. Vão lá, baixa o aplicativo Infomoney, que vocês vão ter lá, além de informações sobre as opções de investimento, também notícias diárias sobre o mercado financeiro. Valeu, galera! Espero que eu tenha contribuído para o projeto de vocês. Agradeço pela oportunidade e ficamos por aqui. Um forte abraço. E voltamos agora e obrigado, Rogério, por toda essa explicação. E galerinha, espero que vocês tenham gostado. E vocês, quem sabe, no futuro ou até no presente, vocês possam vir aplicar isso aí, tá? Então, para validar a nossa aula de hoje, você deixe algum comentário, tá? Qualquer comentário que vocês acharem que deve colocar, só para que eu valide essa aula de vocês, certo? Então, até a próxima e estamos perto de finalizar o nosso curso, tá certo? Até mais!